O pessoal já entrou de férias, gente? Conta aí pra mim. Tô achando que o povo já entrou de férias, hein? Tá a média de quantos alunos na aula, gente? A outra aula de vocês foi com quem? Deu no máximo 18? Pois é, hoje tem pouca gente, nossa vida. Mas não tem problema não, tá? A aula vai fluindo aqui da mesma forma. Ah, sim. Vamos lá então, minha gente, presta bastante atenção que agora a gente vai ir rapidinho. Só que esse trechinho aqui, que eu até marquei aqui, que a gente precisa ler porque ele é interessante. Deixa eu só voltar aqui. Matheus, você pode ler esse parágrafo aqui para nós, por favor? Esse aqui, ó. Matheus. Pode ler para mim, Matheus? Ah, tá, o seu áudio tá ruim. Quem vai ler? Mariana, você pode ler para mim, Mariana, por favor? Esse parágrafo que eu marquei. Mariana, alguém, por favor, extraterrestre, alguém? Vou ter que apelar para o extraterrestre. Sim, Eduardo, eu falei que nós estamos precisando de adiantar uma aula. Alguém abriu o áudio aí? Ah, Mariana vai atender os meus pedidos. Obrigada, Mari. Lê aqui para mim, por favor. Ser divino. Aqui onde está marcado. E a verdade eterna de Deus. A cor e o ser de todas as coisas deriva da beleza divina, da sensibilidade, pertencente Mariana. Tá falhando. ao campo da estética, uma dimensão intelectual. Tá falhando, Mariana. Eu vou te agradecer, mas não tá dando para te ouvir. Ou é a minha internet, gente? Bom dia, Ana Júlia. Mariana, obrigada, tá? Mas falhou aqui, ó. É a parte que eu quero ler com vocês, ó, gente. O belo, ele tá ligado ao transcendental, ou seja, algo além, né, gente? O belo, então, está nesse contexto aqui no caso de Tomás de Aquino, ele tá ligado, gente, a Deus, tá? O belo está ligado a Deus, ao ser transcendental. E está ligado também à verdade eterna, que seria Deus. Então, ó, assim a beleza de todos os corpos e o ser de todas as coisas deriva da beleza divina. Dessa forma, o belo implica, além da sensibilidade, olha para você ver como é que ele parece um pouquinho com Aristóteles. Pertence ao campo da estética, uma dimensão intelectual de contemplação. Por essa razão, Tomás prefere utilizar a expressão filosofia da arte, pois seus conceitos ultrapassam o âmbito da sensibilidade. Então, Tomás de Aquino, ele associa o quê? Ao belo, além do sensível, a algo divino, tá? Então, ele falava que vou resumir aqui, tá, gente, pra gente agilizar. Quando algo é belo, é porque está relacionado a algo divino, ou seja, porque algo que é belo traz para nós uma sensação de prazer, de contentamento, tá? E é diferente de algo que é feio, tá? Que causa repulsa, entendeu? Então, algo que é belo traz alegria, leveza e contentamento. Na arte medieval, a gente pode destacar aqui as artes liberais e as artes serviço-mecânicas. Pode marcar esse parágrafo aqui também. Então, nesse contexto, a
as artes liberais, elas tinham 7 disciplinas atreladas a ela, que seria o trivium, que seria a gramática, dialética e retórica, ou seja, essas três disciplinas aqui, elas estavam ligadas muito à questão da fala, né? Da retórica, ou seja, da dialética, como eu falo, como eu pronuncio. E também o quadrivium, que estava associado à questão da aritmética, geometria, astronomia e a música. Tá? Então, essas eram as 7 disciplinas, tá? Que eram classificadas no trivium e no quadrivium. Outra coisa também que eu queria falar com vocês, que existia as artes mecânicas, que era mais associada ao artesanato, né? A fabricação de objetos. Então, gente, continuando aqui, deixa eu ver aqui o que é mais importante para a gente dar uma agilizada. Deixa eu ver. A concepção de beleza, segundo Tomás de Aquino, ela tá nesses 3 itens aqui, ó. Pode marcar que isso aqui eu gosto de cobrar em teste, ó. Os 3 itens seriam a integridade, a proporção e a claridade, tá? Segundo ele, algo para ser belo, né, gente? A concepção de arte estaria nesses 3 quesitos aí. Quando eu falo de integridade, eu tô falando de algo que é verdadeiro, algo que é inteiro, algo que é perfeito, tá? Então, eu tô falando de algo perfeito, algo completo, algo inteiro. Quando eu falo de proporção, eu estou falando de algo que não é desproporcional, ou seja, que cada tamanho é de um jeito. Não, algo completo, porque algo que tem as partes iguais, algo proporcional, tá? E segundo, né, gente, Tomás de Aquino, quando algo contemplado, né, que é proporcional, que tem proporção, ele traz leveza para a pessoa, traz um gozo, revela o que é bom. E por fim, aqui a gente está falando da iluminação, tá? Então, ó, não esqueçam, integridade, proporção e iluminação. São as 3 características, né, que o Tomás de Aquino fala aqui sobre o que é belo, tá bom? Vamos aqui. Então, ele fala da claridade, tá? Então, quando a gente fala de claridade, a gente está atrelando a questão de algo que é iluminado, que traz luz, que traz esclarecimento, tá? Então, para ele, a arte tinha que ter esses 3 quesitos. Arte, não, desculpa, beleza. Tinha que ter esses 3 quesitos, tá bom? E ele falava que esses 3 quesitos só se encontram em Deus, gente. Que a gente está falando que a arte medieval, né, o belo na época, no período medieval, ele estava associado, gente, ao divino. Então, segundo Tomás de Aquino, a beleza estaria no divino, estaria em Deus, tá? E esses 3 quesitos importantes que eu falei aqui com vocês agora, ele estaria, a integridade, a proporção e a claridade, estaria em Deus, tá bom? Outra coisa também, gente, que eu queria falar com vocês, uma das características, agora presta atenção que isso aqui é bom para cobrar em teste em prova. Uma das características ressaltadas na arte medieval está associada aos vitrais. Vocês já estudaram isso, gente, em história? No caso, acho que era com a Leila. Como que eram as igrejas da era medieval? Vocês já estudaram? Fala aí para mim. Sobre a catedral gótica, estilo românico. Vou relembrar aqui, tá? Para vocês. Tá? Não, mas sem problema não, que eu vou explicar aqui de novo. Então, vamos lá. Então, a arte medieval ela trazia marcas da religião, tá? Por meio de pinturas e por meio dos vitrais, certo? Então, gente, os vitrais, né? Principalmente nas igrejas góticas, eles, a partir da luz que refletia do lado de fora, refletia nesses vitrais coloridos, e os vitrais, geralmente, eles retratavam uma história cristã.
e também as pinturas. Isso tudo foi muito importante, como eu já disse para vocês, que além de alimentar, né, gente, a questão artística, as pessoas dessa época elas não sabiam ler. Então, uma da forma, né, de falar da palavra de Cristo, da fé católica para essas pessoas era por meio das pinturas e por meio dos vitrais, certo? Então, a arte, gente, ela estava associada à questão religiosa. Uma do tipo de arte que foi muito usado foi chamado de iluminura, tá? Então, a iluminura, ela era feita nos livros, ela era feita também, né? Tinha as pinturas nas igrejas, como eu já disse para vocês. E as imagens, é muito interessante que as imagens elas eram muito fortes às vezes, porque elas eram feitas para impressionar as pessoas com questão à religião, porque às vezes você fala assim com o sujeito, toma essa Bíblia aqui para você ler. O sujeito não sabia ler, então a forma de ensinar a palavra era por meio dessas pinturas, desses desenhos, tá bom? Aí, gente, tem essas questões aqui que eu gosto muito de cobrar em prova, que é sobre a arquitetura da Idade Média. Arquitetura, né, religiosa. Então, nós tínhamos dois estilos predominantes, que era o estilo românico e era o estilo gótico. Gente, inclusive, pode até marcar aqui, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Esses dois parágrafos aqui que vai ajudar vocês bastante. Isso aqui que eu falei também, ó. Vou marcar aqui, tá, gente? O que acontecia, gente? O estilo românico era uma igreja, assim, mais robusta, ou seja, ela era uma igreja de paredes baixas e grossas, tá? Ela transmitia para o sujeito uma imagem de solidez. Ou seja, a igreja por dentro, ela era escura, não tinha muitas janelas, tá? As janelas eram mais escuras, janelas menores, por conta disso ela era mais escura. E uma das coisas que eu posso falar com vocês, que essas igrejas, a igreja românica, ela tinha essa característica porque ela dizia, né, segundo a crença da época, que era para a pessoa ficar conectada com ela e com Deus, para que outras coisas não distraíssem essa pessoa. Tá? Então, era uma igreja mais sem tantos detalhes como a igreja gótica, estilo gótico. Então, como eu já disse para vocês, as esculturas e as pinturas eram utilizadas como meio de catequização por conta do analfabetismo. E o estilo gótico, a gente pode falar que já era um estilo um pouco mais diferente. Tinha o arco em formato de ogiva, gente, que fazia assim, ó. Não sei se vocês conseguem entender. Fazia tipo uma cruz, assim, no teto e se encontravam a parte mais alta da igreja. Enquanto, né, na arquitetura romana, era só um arco redondo mesmo. Outra característica da arquitetura gótica, gente, paredes altas e torres altas, e muitas vezes irregulares, tá? Porque eles acreditavam que quanto mais alta a torre da igreja, mais perto de Deus eles estariam. Existiam vitrais, muitos vitrais, tá? Elas eram mais coloridas, mais vivazes, né? Tinham mais desenhos e ela era bem mais iluminada do que a arquitetura de estilo românico, beleza? Lembraram, gente, dessa partezinha aí? Fala aí pra mim. Vê se vocês lembraram. Vocês conseguiram lembrar das coisas que vocês estudaram? Fala aí comigo. Lembrou, Júlia? Ó, Maria Eduarda falou que lembrou. Você lembrou, Júlia Vieira? Conseguiu lembrar? Não? Tá, deu para entender, né? Mas vocês lembram essas coisas da Idade Média, vocês esqueceram, gente? Não tem problema não, tá? A gente relembra aqui. Se tiver ficado dúvida, eu repito, tá bom? Vamos continuar aqui. Aí, minha gente, vamos continuar. Então, se eu falar assim, ó, arte na Idade Média, arte ligada à religiosidade, ao teocentrismo, Deus no centro, arte ligada à religião, igual, se eu falar assim, a ideia de Tomás de Aquino se aproximava de Aristóteles, que ele falava que a beleza, ela era sensível,
Mas a verdade do belo estaria no divino, tá? Vamos ver o que mais. E a arte na Idade Média, acontecia muito dentro das igrejas, e essa arte era utilizada para catequização das pessoas, por conta que as pessoas não sabiam ler. Beleza? Beleza, gente? Ah, entendi. Então, continuando aqui, ó. Aí é que vem falar um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. Aí já é parte de literatura, tá, gente? Ó, um pouquinho da literatura medieval, que falava sobre a cavalaria e o trovadorismo. Isso eu acho que é mais a área da Maria, deve ter trabalhado com vocês. Contava-se, assim, os escritos contavam sobre a história de cavaleiros medievais, né? A sua valentia, a sua fidelidade, sua coragem e tal. Só que aqui está falando o seguinte, que a arte era um meio privilegiado para formar nos cristãos o espírito de contemplação, de santidade, de virtude. Nesse espírito de época, alimentava-se essa parte que é importante demais dar conta, ó. Alimentava-se, peraí que eu me perdi, a concepção de que a vida terrena é uma passagem e uma preparação para a entrada definitiva na vida eterna, objeto de desejos fiéis a ser alcançado pela graça divina. Gente, então a vida dessa galerinha da Idade Média era basicamente buscar viver os princípios cristãos para que eles pensavam muito na vida após a morte, tá? Eles se preocupavam muito com a salvação, tentar alcançar a graça divina, eles se preocupavam muito com isso. Aí que nós temos dois exemplos de igreja estilo românico e estilo gótico, tá? Aqui nós temos duas. Essa aqui é estilo neogótico, tá? Neogótico. Acredito eu que aquela catedral lá de Petrópolis, acho que é neogótico também, gente. Continuemos aqui. Deu para entender, gente, a questão da Idade Média aí? Deu para entender? Agora nós vamos para a Idade Moderna. Deu? Então tá, entenda a questão das igrejas aí, que eu gosto de cobrar isso, tá bom? Gente, agora vamos lá, a arte renascentista. O que vocês lembram aí do Renascimento? Fala pra mim. O que vocês lembram aí, ó, do Renascimento? Vocês estudaram, né, a arte renascentista? Vocês lembram de alguma coisa? Ano passado foi a Leila, né? Lembram não, gente? Fala aí pra mim, me deixa no vácuo não, por favor. Ninguém lembra de nada, não? Se não lembrar, fala assim, professora, a gente não lembra. Ó. Ó, tá fluindo, hein? Isso aí, Júlia. Isso aí, Mariana. Ó, Júlia, deixa eu falar. A gente não pode falar, Ana Júlia Lima, aliás, que foi um rompimento total com a igreja, não. Mas a gente vai observar aqui que é o que você colocou aqui, ó, que eles passaram. No caso, a Júlia Vieira, passaram a dar mais valor para a ciência, tá? Foi valorizada a questão do homem, ou seja, o antropocentrismo, né? Tô gostando de ver, gente. Isso mesmo, vocês estão ligadinhos aqui. Então, vamos lá. A arte renascentista. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ô, gente, o período do Renascimento foi entre os séculos XV e XVI, tá? O que marcava essa época era a valorização, ou seja, o resgate da racionalidade. Por que o resgate? Porque estava resgatando a cultura greco-romana, que valorizava a razão, né? Que valorizava o conhecimento.
Ô, Matheus, aqui comigo não. Aí vocês devem ter visto em história só, tá? Aqui a gente vai ver mais a questão, assim, mais artística mesmo, tá? Ah, vocês já viram, né? Vocês já viram, a gente vê isso aí no 7º ano, não é? A Reforma Protestante. Então, vamos lá. O que aconteceu, gente? Então, por isso esse termo renascimento, ou seja, renascimento da cultura greco-romana. O que foi de importante, gente? Foi a formação de uma nova mentalidade. Isso aconteceu por conta do quê? A gente pode destacar duas coisas importantes aqui, ó, que foi as grandes navegações que levavam pessoas a ter contato com outras pessoas de outros lugares e ao desenvolvimento da imprensa também. Nós vimos que a imprensa foi extremamente importante para replicar o material de divulgação, o material científico, né? Até a própria Bíblia mesmo foi o primeiro material que foi impresso mesmo, né? Na época. E essa questão das grandes navegações foi muito importante para esse intercâmbio, para essa troca de ideias. E com tudo isso aí, gente, com essa mudança de mentalidade, como a Mariana disse, foi quebrando um pouco esse dogmatismo medieval, ou seja, que tudo estava atrelado a Deus, né? Quebrou essa ideia do teocentrismo e renasceu a ideia do antropocentrismo. Então, ó, vamos aqui continuando. Já não mais se aceitava o teocentrismo nem a fé como critérios de verdade, de explicação do mundo. Aqui, ó, Júlia, que você estava falando, ó. Na verdade, não foi a Júlia, não, acho que foi a Ana Júlia que falou. Na verdade, gente, a fé, ela não era o único meio, né? Ou não era o meio mais racional para explicar os fenômenos. Certo? Então, se buscava valorizar a contemplação, a racionalidade, a observação e a liberdade humana, porque até então o homem ficava muito atrelado ao quesito religiosidade e ele não tinha certa liberdade para poder buscar conhecimento. Ele acabava meio que sendo privado. Outra coisa, gente, já não se valorizava a questão do destino. Ou seja, o homem, ele tinha a liberdade de construir o seu caminho, tanto de forma pessoal quanto de forma coletiva. Por quê? Na Idade Média, o indivíduo, ele não era enxergado a partir das suas particularidades, né? A partir da sua pessoalidade, mas ele era enxergado no modo só coletivo. Então, a partir do Renascimento, o homem teve mais liberdade de escolher as suas coisas e não estavam mais só atreladas à questão da religião. Então, essa passagem da esfera do sagrado, do eterno e do divino para a esfera do humano, do temporal e do histórico é denominado processo de secularização. Anotem aí, tá? No qual se busca explicações racionais e científicas para os fenômenos naturais e para os acontecimentos culturais. Então, gente, o que acontece? Quando o homem busca conhecer os fenômenos, as questões racionais e científicas, ele acaba por buscar explicações mais embasadas, né? Diferente lá da Idade Média, que era tudo justificado por meio da religião, tudo justificado por meio da vontade de Deus. Então, a gente vai ver que a valorização da razão foi muito grande aqui. E o que se desenvolveu aqui, a gente vai falar do quesito arte, mas a ciência desenvolveu demais com artistas. A gente vou relembrar vocês aqui daqui a pouco de algo que tenho certeza que vocês sabem. Então, outra coisa que se valorizou demais na arte, gente, a matemática. Não sei se vocês lembram quando a Leila deu aula para vocês, que os desenhos da Idade Média, eles eram desenhos assim, sem profundidade, sem detalhes. Não sei se vocês chegaram a ver esse tipo de arte da Idade Média.
pobre em detalhes. Já as artes, os desenhos, as pinturas da época do Renascimento, gente, eles, além de utilizar a matemática, eles eram desenhos e pinturas realistas. As esculturas eram realistas, eram perfeitas. Então, a matemática ela foi extremamente importante para o desenvolvimento da arte. E uma das obras que falam muito disso aqui, ó, é O Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci. Alguém já ouviu? Já ouviu, não, né? Já viu essa imagem, gente? Vamos ver aqui. Alguém já estudou? Matheus falou que já. O que acontece? O que acontece, gente? Olha, vamos analisar, que eu acho fantástico esse desenho do Leonardo da Vinci. Se você for ver, esse homem, ele é retratado dentro de um quadrado e dentro de um círculo, certo? Então, ele é proporcional, gente. Todas as medidas estão corretas. Olha que perfeição. Então, outra coisa, gente, o umbigo seria o centro do círculo, tá? Então, ele é um desenho todo baseado em figuras geométricas. E o umbigo é o centro gravitacional. Então, gente, Leonardo da Vinci fala que ele era o cara, né, gente? O cara. E outra coisa, tem outras pinturas. Eu tinha um material que tinha diversas pinturas que mostram, gente, os desenhos, por exemplo, mostra a questão da profundidade, né? O esfumato, mostra também a questão da, como é que fala? Do uso das cores, né, para trazer aquela sensação assim de mistério. Eu acho muito chique a arte renascentista, muito. E outra coisa que foi muito destacado na arte renascentista além de figuras de deuses da Grécia Antiga, também figuras religiosas, gente. Eu tenho um quadro da Santa Ana, que eu acho que é do Leonardo da Vinci, muito perfeito, tá? Seria a mãe de Maria, Maria e o menino Jesus. Perfeito, perfeito. Então, a arte renascentista, ela aborda muitos detalhes das pinturas, até na escultura também, né, gente? Muito perfeito. Tem a Pietà, que é assim, perfeita. Então, eles trabalham muito com a questão da matemática, tá bom? Outra coisa que se utilizou também nas pinturas, gente, na tela, né, no caso, foi tinta a óleo, que valorizava a questão da perspectiva e do volume, que foi extremamente importante para dar um ar de realidade. Deixa eu só voltar aqui. E outra coisa também, como eu destaquei aqui, que na arte medieval predominava o traço reto. A arte renascentista, com os conhecimentos de matemática, valorizava a harmonia, equilíbrio e a perspectiva. Outra coisa, gente, que eu queria falar com vocês também, eu não sei se eu já comentei isso com vocês, que na arte renascentista, os artistas eles puderam assinar as suas obras, que até então os artistas eles não assinavam a obra, porque na Idade Média, porque dizia assim, que a valorização do indivíduo estava associada totalmente a Deus. Então, ele não era um indivíduo que deveria ser valorizado, tá? Ele era os indivíduos, eles eram vistos como no coletivo. Eles não eram vistos como seres individuais que tinham dons e tal. Então, já no Renascimento, as obras puderam ser assinadas, certo? Alguma dúvida, gente? É o que, Matheus, que você colocou aqui? É para estudos? É o quê? Fala aí para mim que eu não entendi. Sim, sim. A outra coisa que eu queria falar com vocês é que aqui, assim, como a gente está trabalhando mais a questão da arte, o Leonardo da Vinci, né, gente? Ele fez estudos com cadáveres. Então, ele dissecava o corpo e ele, a partir dos desenhos dele, ele conseguiu
estudar, né, gente, coração, os órgãos, né, do ser humano, porque até na Idade Média isso não podia, era pecado, né, gente? Então, a partir disso aí, do desenvolvimento da ciência, da arte, né, da luta aí de cientistas, de estudiosos para desenvolver a ciência, a medicina também evoluiu muito nesses quesitos. E o Leonardo da Vinci foi, assim, crucial para isso aí, que ele desenhou, né, muitos órgãos dos seres humanos. Então, foi muito importante. Além de destacar, que eu gosto muito de falar dele, que ele era arquiteto, ele era engenheiro, né? Ele era de tudo um pouco. Inclusive, ele fez um primeiro projeto de um helicóptero. Só que na época que ele fez os desenhos, ele conseguiu fazer, gente, a partir da observação de animais que voavam e tal. Ele não conseguiu construir por falta de material na época, tá? Mas era um cara, assim, atemporal, certo? Beleza? Alguma dúvida? Falem para mim se tem alguma dúvida. Sim ou não? Falem para mim, gente, que aí eu vou... Tá tudo certinho? Tem alguma dúvida, gente? Com relação à arte renascentista? Não? Vamos trocar ideia, gente, aí, ó. Não? Tá bom. Só o Matheus que me responde, que por caso. Não, acabou ainda não, meu filho. Não acabou não, Matheus. A gente vai... Hoje nós temos 2 aulas. Hoje eu vou acabar com vocês o capítulo 7. Aí, na próxima aula, a gente vai entrar no 8. Por isso que eu pedi 2 aulas para a gente agilizar um pouquinho, tá? A experiência estética moderna. Então, a gente vai terminar aqui a aula... Deixa eu ver quantas horas. 9h10, né? Aí a gente volta 9h30. Aí vocês vão tomar um cafezinho e depois a gente volta. Tá bom? Mas vamos continuar aqui que nós temos 5 minutos. A experiência estética moderna. Agora nós já vamos falar da modernidade, né? Então, a Idade Moderna, gente, de maneira geral, é marcada por um grande desenvolvimento científico e tecnológico. Então, lá no Renascimento, a ciência estava começando a aflorar, né? Com esses estudiosos que eu falei com vocês. Aqui já estava mais desenvolvida a ciência. Então, a gente vai observar aqui, gente, que a ciência ela acabava muito atrelada à arte, né? Então vamos lá. Quem que pode ler para mim, Eduardo? Leia esse parágrafo segundo aqui para mim, fazendo favor. Eduardo, tá aí? Quem tá aí comigo, tá? Ô, Débora, você pode ler para mim, Débora, fazendo favor? Qual parágrafo? Esse segundo aqui, fazendo favor? Pode ler o primeiro e o segundo. A Idade Moderna, de maneira geral, é marcada por um grande desenvolvimento científico e tecnológico. No campo do conhecimento científico, novos critérios emergem e a noção da experiência e do experimento adquire um papel bastante relevante. Essa visão moderna, que podemos chamar em alguma medida de empirista, influenciou profundamente o campo artístico e também a reflexão filosófica sobre a arte. A primeira influência se percebe no fato de a experiência sensorial ocupar um espaço importante na estética do período. Inclusive, é no século XVIII que surge o termo estética, que passaria a partir de então a denominar uma reflexão de cunho filosófico acerca do belo. Estética, por sua vez, vem da palavra grega aesthesis, que significa experiência, percepção sensorial. Obrigada. Podem marcar aqui então, gente. Ó.
tá? Então, a gente vai... quando eu falo, assim, gente, de empirismo, eu tô falando de experiência, tá? Então, a gente vai ver que à medida que a ciência foi evoluindo, a arte também foi evoluindo, tá? E a partir, gente, da percepção sensorial, ou seja, da percepção dos nossos sentidos. Os nossos sentidos nos levam, né, a observar o que é belo, o que não é. E uma coisa muito bacana aqui, que eu quero destacar aqui para vocês, que do ponto de vista filosófico, o belo está muito atrelado à subjetividade, né? Então, vamos supor, a minha percepção do que é belo pode ser diferente da percepção da Débora, da Mariana, da Larissa, da Giovana. Então, o belo, gente, aqui na Idade Moderna, ele se torna subjetivo, tá? Então, por exemplo, eu falo assim, vamos ver aqui, sei lá, nossa, eu tô sem um objeto aqui. Tá, achei uma plantinha aqui bonitinha, ó. Eu falo assim, essa plantinha aqui é bela, né? Na minha percepção, ela é muito bela, mas às vezes na percepção da Mariana, ela fala assim, ih, credo, Deus que me livre, que trem feio. Então, o belo é subjetivo, gente. O belo, ele tá atrelado a partir da minha percepção daquilo que eu vejo, daquilo que eu gosto. Vocês concordam, gente, que o belo é subjetivo? Já aconteceu, Ana Júlia, por exemplo, você falar assim, nossa, isso aqui é muito bonito, isso aqui é lindo, né? Isso aqui, nossa, é bonito demais. E a pessoa te questionar, falar assim, nossa, isso é credo, menina, isso é horroroso, isso é feio, isso acontece. Não acontece? Isso acontece, gente, com a gente todo dia, tá? Porque já na modernidade a gente vai ver que o belo ele vem atrelado à questão da subjetividade. Ou seja, o que é bonito para mim, para o outro não é, né? O que me traz prazer vendo aquilo ali não é para o outro. É a mesma coisa se a gente for falar sobre cinema, filme, né? O filme que eu acho bonito, belo, uma arte que eu acho bacana, para o outro não é. E isso acontece demais. Você está falando de carro, Matheus? Tem um canal que meu marido gosta de assistir, que o cara fala de carros, de diversos carros. E ele fala, assim, da questão de beleza. Então, aí eu falei assim, mas eu não concordo com ele, com isso, com isso, com isso. E meu marido, eu também não concordo disso, disso, daquilo. Por quê? Porque é subjetivo. Mas que alguém fale assim, compra isso aqui que é bom, mas você precisa também gostar daquilo, que é aquilo que para o outro é bonito, mas para você não. Minha gente, na próxima aula, toma um cafezinho aí, voltem comigo, não percam as cenas do próximo capítulo, tá? Na página 54, nós vamos continuar falando sobre a subjetividade e o belo na visão de cada um, tá bom? Beleza? Então, só vou esperar encerrar aqui, tá? Aí a gente vai continuar falando.